Nessa aula, nós vamos aprender a elaborar o nosso projeto de texto. E o que é o projeto de texto? É o planejamento do texto de vocês. Então, antes de fazer a redação, o primeiro passo é fazer o projeto de texto, porque vocês vão fazer o quê? Vocês vão planejar. A partir desse planejamento é que vocês vão começar a escrever propriamente a redação de vocês, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um campo destinado ao tema. O que é, né? É a frase temática. O que é que a gente chama de frase temática? É o tema da redação, que ele aparece onde, né? Na proposta de redação. Então, ele vai lá colocar o tema da redação dentro do que a gente chama de frase temática. Então, o primeiro passo é pegar a frase temática e escrever aqui, ok? Por que que a gente precisa colocar a frase temática aqui? Porque é a partir dela que nós vamos planejar o restante do texto, certo? Ela é muito importante, porque vai garantir que a gente não deixe de abordar o tema. Aí vamos lá. Primeiro passo, quando a gente lê a frase temática, é retirar as palavras-chave. O que é palavra-chave? As palavras-chave são as palavras mais importantes que pertencem aqui a essa frase temática. Geralmente é quase tudo, com exceção de preposições, de artigos, de pronomes, certo? Então, o que não vai ser frase tema, ou o que não vai ser palavra-chave, vão ser apenas esses termos acessórios da oração, pronomes, artigos, preposições, não são termos essenciais da oração. Então, o que vai ser a palavra-chave? Os termos essenciais dessa oração. Então, observem que desafios, a gente tem como uma palavra-chave, evasão escolar vai ser outra palavra-chave, e Brasil. Aí eu vou pegar elas e colocar aqui nesse campo destinado justamente a todas as palavras-chave. Observem que o que ficou aqui foi apenas o da e o nu. Então, são termos acessórios, né? Preposições, artigos, pronomes, eles não entram dentro das palavras-chave. Outra coisa que você pode estar se questionando é por que que aqui eu tenho evasão escolar como palavra-chave, né? Se eu estou falando de palavra. Porque uma palavra-chave não precisa necessariamente ter apenas um termo, uma palavra só, ok? Quando eu tenho evasão escolar, eu tenho uma expressão. Então, as expressões, elas têm a função de uma palavra-chave, ok? Então, embora aqui eu tenha duas palavras, né, elas formam uma expressão, então essa expressão ela é considerada palavra-chave. Quando eu retiro minhas palavras-chave, eu vou fazer o quê? Eu vou elaborar minha tese com base nelas. Então, o máximo de palavras-chave que eu puder colocar aqui dentro dessa tese, ótimo. Se eu não conseguir colocar todas essas palavras-chave dentro da tese, eu posso distribuir dentro da minha introdução em qualquer lugar. Mas na minha introdução eu preciso apresentar todas elas, ok? Aí observem. O que será a tese, né? Vai ser a minha opinião sobre esse problema. Qual é a minha opinião sobre a evasão escolar? Eu acho que o Brasil enfrenta vários desafios referentes à evasão escolar. Essa é a minha opinião, ok? Observe que a tese não é nada grandioso, né? É quase que uma repetição da frase temática. Quase, tá? Não vão pegar a frase temática, copiar e colar, não. Você vai pegar a ideia da frase temática e transformar na sua opinião. O Brasil enfrenta vários desafios referentes à evasão escolar. Observem que aqui, na minha opinião, né, eu já tenho palavras-chave. Então, eu tenho Brasil, que é uma palavra-chave, eu tenho desafios e eu tenho evasão escolar. Pronto, já abordei todas as palavras-chave dentro da minha tese. Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que utilizar todas as palavras-chave? Para garantir que eu não vou tangenciar o meu tema. O que é tangenciar? É quando você aborda o assunto e você não aborda propriamente o tema, certo? Então, por exemplo, se no meu texto eu falo apenas de evasão escolar e eu não falo de desafios e eu não menciono o Brasil, eu vou tangenciar, eu não vou abordar o meu tema de forma completa, certo? E também, em casos mais graves, né, se você não abordar nenhuma dessas, você vai fugir do tema e vai tirar zero na redação. Por isso, é essencial que vocês retirem todas as palavras-chave antes de elaborar a tese de vocês, ok? Pronto, depois que você
retira as palavras-chave e elabora a sua tese, o próximo passo é você elaborar os seus argumentos. O que são os seus argumentos, né? É a justificativa da sua tese. Então, se eu acho que o Brasil enfrenta vários desafios referentes à evasão escolar, eu preciso justificar por que eu penso dessa forma. Então, por que o Brasil enfrenta desafios referentes à evasão escolar? Certo? Aqui eu tenho algumas alternativas, né? Algumas respostas para esta pergunta que eu acabei de fazer. Então, eu acho, por exemplo, que o Brasil enfrenta vários desafios referentes à evasão escolar por causa da falta de incentivo familiar. Acho que as famílias não estão incentivando as crianças a estudarem. Então, isso pode ser um argumento. Eu acho que as crianças e os adolescentes estão saindo da escola por causa do preconceito ou por causa do bullying, sei lá. Eu acho que tem um problema aí que está interferindo nessa questão da evasão escolar. Então, observem que aqui eu trouxe alternativas, né? Eu trouxe respostas que podem justificar a minha opinião. O que vocês têm que fazer? Aqui eu coloquei 4 argumentos, né, em cada lado. Por quê? Aqui são apenas alternativas para vocês, são apenas sugestões, certo? Mas no seu projeto de texto, você só vai precisar colocar um argumento aqui e o outro argumento aqui. Você precisa selecionar 2 argumentos. Por que aqui tem 4? É só para ilustrar, para vocês entenderem melhor o que são os argumentos, certo? Então, digamos que no meu texto eu vou querer abordar apenas a baixa qualidade do ensino, ou seja, eu acho que as pessoas estão saindo da escola por causa da baixa qualidade do ensino, ou então porque as crianças e os adolescentes estão precisando sair da escola para estudar, ó, o trabalho precoce de crianças e adolescentes. Então, digamos que eu escolhi isso como meus argumentos. Então, esse aqui, a baixa qualidade do ensino, eu vou chamar de argumento 1, e o trabalho precoce de crianças e adolescentes, eu vou chamar de argumento 2. Observem que esses 2 argumentos aqui justificam o que eu coloquei na minha tese, que na verdade é a minha opinião, né? Então, por que eu acho que o Brasil enfrenta esses desafios referentes à evasão escolar? Por causa do trabalho precoce e por causa da baixa qualidade do ensino, ok? Quando eu elaboro os meus argumentos, né? Pronto, eu já fiz a base da minha redação. Eu já tenho todas as informações, ou quase todas as informações, para colocar na minha introdução, certo? Então, na introdução, eu vou dizer o seguinte, olha, o Brasil enfrenta vários desafios referentes à evasão escolar, por causa da baixa qualidade do ensino e por causa do trabalho precoce de crianças e adolescentes. Pronto, se eu colocar essas 3 informações aqui dentro da minha introdução, eu já tenho as informações essenciais dela. Então, eu quero que vocês entendam que a tese, o argumento 1 e o argumento 2 precisam estar na introdução de vocês e, preferencialmente, nessa ordem. Coloquem primeiro a tese, depois o argumento 1 e depois o argumento 2. Ok? Então, essas 3 informações aqui precisam estar dentro da introdução, ok? Professora, e se eu não conseguir colocar todas as palavras-chave aqui na minha tese, o que é que eu vou fazer? Você vai pegar aquelas que sobraram, então digamos que eu não consegui colocar evasão escolar aqui na tese. Você vai pegar, a evasão escolar é difícil, né, de não conseguir colocar porque é essencial. Mas digamos que você não conseguiu colocar aqui Brasil dentro da tese, né? Aí você pode colocar a palavra Brasil em qualquer lugar da introdução, ok? Não tem problema algum. Pronto, então você já tem todas as informações necessárias para a sua introdução, certo? Esse argumento 1 que a gente selecionou, ele vai aparecer no primeiro parágrafo da sua redação, ok? Então, esse argumento 1, ele vai aparecer no primeiro parágrafo da sua argumentação, perdão. Primeiro parágrafo da argumentação.
Mas por que, professora? Porque o primeiro parágrafo do seu texto é a introdução, é onde você coloca a tese, apresenta o argumento 1, apresenta o argumento 2. Aqui, no seu primeiro parágrafo da argumentação, que vai ser o seu segundo parágrafo do texto, ele vai ser o seu segundo parágrafo do texto, certo? Aqui nessa parte, você vai discutir só sobre esse argumento, a baixa qualidade do ensino, ok? Então, primeiro você vai apresentar, e aí você vai, no parágrafo inteiro, falar sobre a baixa qualidade do ensino, explicar, né, de que forma a baixa qualidade do ensino interfere na evasão escolar. É isso que você vai fazer no seu segundo parágrafo do texto, que a gente chama primeiro parágrafo da argumentação, ok? O seu argumento 2, ele vai ser o quê? Ele vai ser o elemento principal, né, do seu segundo parágrafo da argumentação. Esse seu segundo parágrafo da argumentação vai ser o seu terceiro parágrafo do texto, certo? Então, aqui, observem que aqui, quando vocês vão elaborando o projeto de texto, né, vocês já estão definindo tudo o que vai ter em cada parágrafo. Então, introdução, a gente tem o quê? Tese, apresenta o argumento 1, apresenta o argumento 2. No meu segundo parágrafo do texto, eu vou falar sobre o meu argumento 1, né? E no meu terceiro parágrafo do texto, eu vou falar sobre o meu argumento 2, certo? Aí você pode estar se questionando, peraí, mas eu vou colocar a mesma coisa de novo na argumentação? Sim. Qual é a diferença? É que na introdução você vai apenas apresentar esses argumentos. E na argumentação você vai fazer o quê? Você vai discutir, né? Você vai explicar de que forma esses problemas interferem para aquilo que você apresentou na sua tese, certo? Pronto. Então, aqui a gente já tem tudo definido. Introdução, argumento 1, argumento 2. Argumento 1, ele vai aparecer no segundo parágrafo do seu texto. Argumento 2, ele vai aparecer no terceiro parágrafo. E o que a gente fala sobre ele, né? A gente vai explicar de que forma ele contribui para o problema que você apresentou aqui, ó, na tese, certo? Pronto, já definimos tudo. Introdução, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Então, introdução e argumentação. Agora a gente vai para a terceira parte do nosso texto, que é a conclusão, certo? Nessa conclusão, que é o último parágrafo do texto de vocês, tem uma coisa chamada proposta de intervenção. O que é a proposta de intervenção? É uma solução que você vai propor para os problemas que você abordou no seu texto, ok? Então, observe. Aqui, para você elaborar essa proposta de intervenção, você vai ter que colocar alguns elementos. O que são esses elementos? A gente chama de agente, ação, meio e efeito. Vou explicar para vocês o que é. O agente é quem vai resolver o problema, certo? Então, aqui eu coloquei, ó, quem vai resolver esse problema? O Ministério da Educação. Eu acho que o Ministério da Educação, por se tratar de evasão escolar, né, está relacionado à educação, eu acho que o Ministério da Educação é um bom agente. Um agente pode ser um órgão, pode ser uma instituição, pode ser uma esfera da sociedade, mas o agente, ele nunca pode ser uma pessoa, cuidado com isso, certo? Então, por exemplo, você não pode colocar que o ministro da Educação vai resolver o problema, é o Ministério da Educação, é o órgão e não a pessoa. Então, eu coloquei aqui, o Ministério da Educação é o meu agente, é quem vai resolver o problema. O que o Ministério da Educação pode fazer? Ele deve investir em novas práticas de ensino nas escolas, certo? Pronto, já coloquei aqui a minha ação, certo? Que é o que o Ministério da Educação vai fazer. Ele vai inserir novas práticas de ensino nas escolas. Como é que o Ministério da Educação vai inserir essas novas práticas? Ela vai inserir por meio de aulas dinâmicas,
E aí eu coloquei aqui detalhamentos que utilizem videoaulas, por exemplo, e tal. Aí vejam, o como, né, é como se fosse um complemento da ação, tá certo? Então, se eu digo o que é que vai ser feito, eu tenho que explicar, né, como é que isso vai ser feito. Não adianta eu só dizer o que é que vai ser feito, certo? Então, ele vai inserir novas práticas de ensino nas escolas através de aulas dinâmicas. Para que isso vai ser feito? A gente chama essa parte de efeito. É a finalidade. Com qual objetivo? Tudo isso que eu coloquei aqui vai ser feito. Então, isso vai ser feito para que a qualidade do ensino no Brasil apresente melhoras significativas e aí os jovens deixarão de abandonar a escola, que é o problema que eu pretendo resolver, certo? Então, observem que aqui eu coloquei uma proposta para resolver os problemas que eu apresentei aqui na minha argumentação, certo? Lembrando, aqui eu coloquei dois problemas diferentes, então a minha proposta de intervenção tem que resolver os dois problemas, certo? Se eu coloquei uma proposta que só conseguiu resolver essa questão da baixa qualidade de ensino, eu vou ter que elaborar outra proposta para resolver esse outro problema que eu apresentei. Por quê? Porque a proposta de intervenção é justamente para resolver os problemas que você apresentou aqui, né, na sua argumentação, tá certo? Bom, a estrutura é essa, tá certo? Então, quando você preenche esse projeto de texto, automaticamente você já está elaborando a estrutura da sua redação. Então, só para finalizar, a gente vai revisar, certo? Então, vamos lá. Tese, argumento 1 e a apresentação do argumento 2, você vai colocar onde? Na introdução, certo? No seu segundo parágrafo, você vai falar sobre o argumento 1. No terceiro parágrafo, você vai falar sobre o argumento 2, certo? E no último parágrafo, que é a sua conclusão, você vai apresentar a sua proposta de intervenção. Vai dizer quem vai resolver o problema, o que vai fazer para resolver o problema, como vai fazer isso e para quê, né? Com qual objetivo vai fazer isso. Então, todas essas informações da proposta de intervenção vão estar no seu último parágrafo, que é a sua conclusão, ok?